E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a revista com o título Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. E tanto na aula de hoje quanto na próxima aula, nós estaremos estudando as cartas que foram enviadas às igrejas. Para a gente iniciar nossa aula, eu vou estar orando e depois nós iniciamos o nosso estudo. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra e lhe peço que através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos dê todo discernimento e entendimento do assunto que estaremos estudando. E é no nome de Jesus que eu lhe peço. Amém. Então, pessoal, o texto áureo da nossa lição está localizado no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 19, que diz assim: Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Nós estaremos vendo essa mensagem, que foi uma mensagem enviada a uma igreja, no decorrer da nossa aula. Mas para a gente iniciar nosso estudo, é legal a gente relembrar, que nós já conversamos um pouco sobre isso, mas nós nos lembrarmos de que a mensagem do Apocalipse, ela foi enviada às igrejas da Ásia Menor. Então, nós temos 7 igrejas que receberam cartas vindas do Senhor. E essa mensagem, ela respondia a alguns anseios dessas igrejas, também como mostravam características das igrejas, como, por exemplo, fraquezas, pecados, mas também a coragem, a fidelidade a Jesus. Com essa mensagem também, Jesus ele revela o seu poder, sua presença, sua vigilância e proteção sobre essas igrejas, para que elas entendessem a atuação e resposta de Jesus frente às suas necessidades, suas ansiedades, suas expectativas. E além disso, tais igrejas elas foram listadas para que servissem de referências a outras igrejas também. Então, tanto igrejas no mesmo período histórico, quanto as igrejas que surgiram depois e que existem até na atualidade, as igrejas dos dias de hoje, podem usar como referência essa mensagem que foi enviada a estas 7 igrejas. E para a gente começar, vamos então estudar carta por carta. Nós vamos ver o conteúdo enviado a cada uma dessas igrejas. Na aula de hoje, estaremos estudando o capítulo 2 do livro de Apocalipse, e na próxima aula estudaremos o capítulo 3. Então, para a gente começar, inicialmente, nós vamos ver a carta que foi enviada à igreja em Éfeso. E esse conteúdo está no capítulo 2 de Apocalipse, versículos de 1 a 7. E diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, pessoal, quando a gente vê essa carta enviada à igreja em Éfeso, nós observamos que Jesus ele se apresenta afirmando o seu poder sobre as igrejas. E ele faz um elogio a essa igreja. Ele elogia a firmeza, a perseverança da igreja em Éfeso. Mas ele vai trazer uma advertência, que é a fraca prática do amor. Quando nós pensamos em Éfeso, nós vemos que ela é considerada a luz da Ásia, porque era uma cidade que tinha um porto lá da Ásia Menor, também tinha o culto à deusa Diana. Então, por ser uma cidade que tinha um fluxo muito grande de pessoas e tinha também esse templo da deusa Diana, era uma cidade onde estava se instituindo a imoralidade. Por exemplo, nesse templo da deusa Diana, tinha muitas sacerdotisas que eram como prostitutas. Então, a imoralidade estava muito presente nessa cidade. Porém, Jesus ele apresenta o seu poder sobre as igrejas e os adverte para que eles revejam suas obras, se arrependam e voltem ao primeiro amor.
Essa foi uma mensagem que Jesus enviou para a igreja lá em Éfeso, para que eles se arrependessem, voltassem ao primeiro amor, resgatassem essa prática do amor. É uma mensagem que serviu para aquela igreja e continua servindo até os dias de hoje. Muitas vezes as igrejas deixam se envolver somente pelas suas atividades e acabam se esquecendo do amor, tanto o amor a Deus quanto o amor aos seus irmãos. E essa serve como uma mensagem para os nossos dias também. Nós devemos, se necessário, resgatar a essência do primeiro amor e devemos colocá-lo em prática. Até porque a marca do discípulo verdadeiro é o amor. Olha só o que está escrito lá no livro de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Jesus falando: Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha a importância do amor. Aqui fica realmente como uma advertência, um alerta, para que nós nos lembremos de amar uns aos outros. Partindo então para a carta enviada à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Apocalipse 2, versículos de 8 a 11. Nessa carta, pessoal, nós vemos que Jesus se apresenta à igreja em Esmirna como um eterno poderoso para vencer a morte. E Jesus só vai trazer elogios a essa igreja. Ele vai elogiar a fidelidade frente à perseguição. Alguns estudiosos mostram que a palavra Esmirna, ela vem de mirra, ela se relaciona com a palavra mirra, que é uma erva amarga. E ela pode ser usada muito bem nesse contexto, uma vez que a igreja estava sofrendo muita perseguição. Além disso, nós vemos que a igreja irrepreensível é aquela igreja que, independente da condição material, ela é rica porque ela se mantém fiel ao Senhor e ao seu propósito de serviço cristão no mundo, mesmo com as pressões externas. Então aqui, pessoal, nós podemos ver que a perseguição ela foi uma realidade e Jesus mostrou isso, que a perseguição seria uma realidade para essa igreja. Mas nós vemos também que Jesus ele traz essa mensagem para que os cristãos se mantivessem fiéis, mesmo com as adversidades, mesmo com a perseguição. E além disso, vemos também que uma igreja irrepreensível é uma igreja que ela é rica, porque ela se mantém fiel ao Senhor e ao propósito do serviço cristão. Partindo então para a carta à igreja em Pérgamo, nós temos que Jesus diz: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse 2, versos de 12 a 17. Nós temos então, pessoal, que na carta à igreja em Pérgamo, Jesus se apresenta como juiz. A igreja recebe um elogio, que é a sua fidelidade, porém ela vai receber uma advertência, que é para que ela mantivesse a sua fidelidade frente à doutrina que recebeu do Senhor para sua prática na vida cristã.
Quando nós vemos o significado da palavra Pérgamo, nós vemos que ela pode ser associada à palavra casada. Então, realmente, isso vai trazer um reforço do compromisso que a igreja precisava ter com o Senhor. Até porque estava tendo todo um contexto de idolatria sendo instaurado nessa cidade, nessa região. Então, os cristãos eles não abandonaram a verdade do Senhor. Porém, estavam começando a surgir algumas falsas doutrinas que estavam trazendo um impacto negativo para a igreja. Com isso, o Senhor adverte para que eles se mantivessem fiel à mensagem que ele enviou. Então, esses cristãos eles deviam se apegar à doutrina que o Senhor enviou e praticá-la na sua vida cristã. E realmente deixar de lado essas falsas doutrinas que estavam começando a surgir. Por fim, pessoal, a carta à igreja em Tiatira. Nós temos a seguinte mensagem. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependessem da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grandes sofrimentos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então, somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, versos 18 a 29. Então, pessoal, na carta à igreja em Tiatira, nós vemos alguns elogios feitos pelo Senhor, como as realizações, as obras, o amor dessa igreja, a fidelidade, a paciência. Porém, tem alguma advertência também, que é realmente esses falsos ensinos estavam gerando algumas atitudes pecaminosas nesses cristãos. Por isso, a gente pode ver alguns aspectos da cidade de Tiatira. Era uma cidade que tinha importância comercial, principalmente por sua localização geográfica. Era uma cidade que tinha um intercâmbio comercial muito grande entre a Europa e a Ásia. Quando a gente vê os aspectos da igreja de Tiatira, nós vemos que tinha uma profetisa que incentivava que as pessoas a conhecer as coisas profundas de Satanás. E Jesus ele realmente fala contra essa mulher. Ele vai até associar essa mulher com Jezabel, porque ela estava trazendo realmente muita imoralidade, muita idolatria. Então, Jesus ele fala para a igreja contra essa mulher. E também ele vai trazer algumas práticas abomináveis. São práticas que entristecem o Senhor da igreja. Então, o próprio Senhor disse que quando não houvesse arrependimento entre os que estavam seguindo essas práticas imorais, essas práticas idólatras, esses falsos ensinos que estavam gerando atitudes pecaminosas, o Senhor fala que Jesus os avisa que tais pessoas, se não se arrependessem, elas seriam réis do juiz divino. Então, essa é uma mensagem de advertência realmente que o Senhor enviou para esta igreja. Pessoal, nós vimos então um pouquinho sobre as 4 primeiras cartas do livro de Apocalipse e nós podemos tirar algumas lições, algumas aplicações para a igreja de hoje. Então, por exemplo, a igreja ela deve ser motivada a perseverar na sua fé, perseverar na sua doutrina,
Além disso, ter o hábito de compartilhar e principalmente praticar a palavra. Também a igreja ela deve ser motivada a fazer tudo com amor, resgatar a essência do amor, a prática do amor. A igreja também ela deve ser consistente em professar a sua fé no nome de Jesus Cristo e não admitir os crentes que tenham uma vida de adoração no domingo, no dia do Senhor, e vivem conforme a sua vontade nos outros dias. Essa é uma mensagem que nós devemos também nos motivarmos a não admitir crentes que tenham essa vida dupla, no dia do Senhor, uma vida de adoração, e depois viver conforme a sua própria vontade. Devemos nos motivar também a perceber a importância da palavra. Além disso, capacitar os membros. A igreja deve ser motivada a capacitar os seus membros a identificar falsas doutrinas, falsos ensinos e combater tais desvios doutrinários. Essa deve ser mais uma motivação da igreja. São lições, aplicações, motivações que nós vemos estudando nas mensagens enviadas àquelas igrejas lá na Ásia, que nós podemos extrair e aplicar no nosso contexto de hoje. Para a gente concluir nossa aula, vemos que Jesus caminha com sua igreja e vigia a sua igreja. Ele vê e faz distinção entre os seus servos, entre os servos que são fiéis a Cristo, e os servos de Satanás. Devemos aprender o valor de amar. A igreja deve aprender o valor de amar. E quando preciso, se preciso, resgatar essa essência do amor, a essência do primeiro amor. E além disso, a igreja ela deve ser reconhecida pelo seu testemunho. Então, os membros da igreja devem testemunhar, e a igreja passa então a ser conhecida como seguidora de Cristo através do testemunho de seus membros. Por fim, a igreja ela deve servir ao Senhor e ser fiel a Ele até que Ele venha. Esse é um alvo, um objetivo da igreja que nós devemos nos lembrar sempre. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Recomendo que você esteja lendo o conteúdo, ele está explicado certinho na revista Compromisso, a revista que nós estamos utilizando, a revista publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Esta é a terceira aula da revista e recomendo que você esteja adquirindo esse material para estar estudando junto com a gente, tendo um entendimento mais completo, mais profundo dos temas que nós estamos abordando aqui. Se você ficou com alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, fique à vontade também para colocar aqui nos comentários e a gente pode estar interagindo um pouco mais. Muito obrigado, eu te agradeço pela sua atenção, por ter permanecido até aqui, estudando junto com a gente. Te desejo uma boa semana, que Deus te abençoe e até a próxima aula.